A palavra de Deus não apenas nos alcança, ela nos transforma. Ela cura feridas profundas, quebra ciclos e gera um novo caminho em nossos corações. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro poderoso com a palavra de Deus. Sabemos que Deus já iniciou uma obra em você, mas Ele ainda tem algo poderoso para revelar hoje. Permaneça conectado conosco até o final dessa celebração. Acompanhe essa palavra juntamente com o livro Decisões do 30 Semanas. Após a celebração, teremos o nosso tempo de partilhas nos grupos de apoio. Vamos viver isso juntos? Boa noite, família. Você está feliz, amém? Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, o luto, a ira. Meu nome é Maquis. Que bom que você está aqui. 8ª semana de 30. Parece que começou agora e nós já estamos na 8ª semana. Está vendo como passa rápido? Eu tenho certeza que se você permanecer e chegar até o fim, você vai poder desfrutar de coisas que só quem chega até o final, só quem conclui, que consegue desfrutar. E a minha oração por você, por mim, é que nós consigamos chegar até o final. Amém? Você está empolgado com o que Deus quer fazer na sua vida? Feche os seus olhos mais uma vez, então, se você puder. Nós vamos orar, dar alguns recados aqui e nós vamos seguir para a nossa mensagem. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa história tão impactante, pelos momentos até aqui, por nós percebermos a graça do Senhor se manifestando em nosso meio. Obrigado a Deus, porque parece que foi ontem, mas nós já estamos na 8ª semana, Deus, caminhando em direção àquilo que o Senhor quer fazer na nossa história. Então, em nome de Jesus, nessa noite, faz outra vez e toque profundamente na nossa história, no nosso coração, desenhando uma nova jornada, um novo caminho, abrindo portas, nos dando esperança, Pai, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Antes então de nós seguirmos aqui para a nossa mensagem dessa noite, nós na semana que vem, devido à conferência que nós teremos aqui na igreja, não vamos ter o nosso encontro aqui, tá bom? É a única semana das 30 que vai ter uma interrupção aí, mas na outra semana já voltamos com tudo normalmente. Então semana que vem é feriado, você até aproveita aí, tem um tempo aí com a sua família. Se você conseguir, já aproveite também, se for ficar na cidade, seu confidente também, uma excelente oportunidade, né, de você marcar um encontro com ele aqui na igreja e você ter um tempo, de repente usar essa janela de tempo que você teria aqui no 30 semanas para ter um tempo aí com o seu confidente, essa sua hora que você precisa fazer sua prestação de contas, seu tempo com ele. Então, mas aí você ajuda a gente a comunicar, você vai ser avisado no seu grupo, nós vamos fazer postagens também sobre isso, mas já aproveitando aqui a audiência máxima para te avisar sobre isso, tá bom? E nós achamos na semana passada uma apostila aqui do Armando Coelho, vai estar com o nosso time de recepção lá da minha direita aqui, tá bom? Então se você está aqui, Armando Coelho, se você o conhece, está lá com o nosso time da recepção, esta apostila, já é a nova, a laranjinha, tá bom? É só pegar lá com ele, porque você vai com certeza precisar dela, né? Decisão 2, confiar. Diga comigo, eu vou confiar em Deus. Nós vamos hoje falar sobre aprendendo a confiar em Deus. E eu queria começar com você lendo 2 textos aqui, depois nós vamos seguir para a nossa conversa. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Marcos 9:23 e 24, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Inevitavelmente nós vamos comparar o nosso relacionamento com Deus baseado no relacionamento que nós tivemos com as figuras de autoridade na nossa vida, principalmente pai e mãe. É muito natural que a qualidade de relacionamento que você teve com seus pais, ela vai ser, pelo menos inicialmente, a qualidade de relacionamento que você tem com Deus. Se essa figura de autoridade falhou com você, te abandonou, te rejeitou, te abusou,
enfim, não cumpriu com o papel dele, prometeu e não cumpriu. Sabe aquele pai que dizia, final de semana o pai brinca com você, depois que tal coisa vai acontecer. E essas coisas nunca aconteceram. Muito provavelmente a sua fé vai sendo maculada também. E aí Deus acaba pagando esse boleto, sendo que ele não fez nada. E nós começamos a olhar então para Deus como se ele não se interessasse com o nosso processo. Vamos conectar aqui com o nosso assunto. E Deus, na verdade, é o maior interessado em ver você curado. Até mais do que você. Porque antes de você decidir-se por Ele, Ele decidiu por você. Olha aquela cruz vazia ali. Jesus não esperou todas as pessoas se decidirem se iriam ou não segui-lo para que daí Ele morresse. Não, Ele morreu, Ele foi à frente, Ele foi adiante. Lá na carta de João, no Evangelho de João, Jesus já orava por mim e por você. Ele diz, eu oro por vocês, mas eu oro por aqueles que ainda crerão em mim. Então, a ideia de Jesus de redimir a humanidade, entregando a sua vida por mim e por você, pagando o preço dos nossos pecados, é o interesse dele em ver a minha vida e a sua a ser transformada. Amém? E muitas vezes, no meio de um processo desse, nós estamos como essa oração deste homem, dizendo, Deus, então ajuda eu acreditar que esse processo é verdade. Me ajuda a crer que o Senhor pode mudar de fato a minha história. Porque sabe, talvez a sua incredulidade, ela não se manifesta de uma forma que você diz assim, não, eu não acredito em Deus. Não, você fala que acredita, você levanta as mãos para adorar, você vem na igreja, você se diz cristão, cristã. Mas sabe por que talvez de forma indireta você não acredita? Porque quando você vai para um ambiente de partilha, para compartilhar, você fica ainda limitando aquilo que você vai falar naquele ambiente. E nós só vamos curar aquilo que for confessado. Aquilo que ficar guardado em nós nunca vai ser curado. Aquilo que eu continuo administrando, aquilo que eu continuo cuidando, não vai ser curado. E é por isso que com muita sabedoria esse provérbio está sendo dito assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque indiretamente você, quando não compartilha, está dizendo, não, isso aqui eu vou conseguir resolver sem a ajuda de Jesus. Não, eu passei por um abuso aqui, eu passei por uma situação ali, mas eu prefiro não falar disso. Indiretamente você está dizendo, eu não vou confessar porque eu não acredito que Deus possa fazer alguma coisa com isso. Então deixa eu tentar administrar, deixa eu guardar isso aqui, as 7 chaves, deixa eu manter silêncio, deixa esse assunto ficar somente entre nós. Nós trabalhamos no 30 Semanas com a ideia de uma construção de uma imagem, e é por isso que nós falamos sempre aqui sobre orfandade, sobre rejeição, porque a orfandade é essa raiz dessa árvore que vai frutificando em gatilhos, em áreas de recuperação que eu e você temos, mas que a base que mais machuca a minha vida e a sua é a base da desconexão, a base da orfandade. E é por isso então que nós chamamos essa orfandade de uma raiz que tem um tronco forte de rejeição que transforma então cada um desses galhos da árvore em gatilhos que eu e você vamos ter, sexualidade, na ira, na compulsão, seja por alguma coisa e aí por diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz assim, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Nós temos que perceber que a falta de um pai não é simplesmente algo lá na sua história, isso machucou o relacionamento mais profundo que eu e você deveríamos ter. E essa é a ideia de Deus. Por que Deus veio como um filho para a terra, através de Jesus? Porque o problema da humanidade é exatamente esse, entender que nós somos filhos de Deus. Então Jesus vem para redimir, tudo bem que o projeto é pecado, o projeto é, vamos dizer, ele é macro, né? Ele não é micro, porque cada um tem uma história. O projeto é macro, vamos redimir o ser humano do pecado, vamos libertá-los dos seus vícios, vamos abrir um portal para a eternidade. Tudo bem, esse é o projeto global, macro.
Mas quando nós vamos olhar para o fundamento da ideia de Jesus, a ideia é mexer na nossa identidade. Porque alguém que entende que é filho de Deus e confia no Pai, se torna alguém imparável. Eu conheço pessoas que uma vez que olharam para Deus e disseram assim: tu é meu pai mesmo, eu sou filho, então eu vou nesse negócio aí, vamos ver onde vai dar isso aí. Já era, ninguém segura mais. Agora, quando nós oscilamos nessa crença mas será que Deus se preocupa mesmo comigo? Será mesmo que Deus se preocupa com a minha causa? Aí nós estamos correndo um risco de apertar um pause e paralisar o nosso processo de recuperação. 1 João 3, versículo 1 diz assim: vejam como é grande o amor do Pai, o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filho de Deus. Aí esse finalzinho é legal, né? O que de fato somos. Uau! Você é de fato filho de Deus. Você é de fato uma filha de Deus, amém? E ninguém pode mudar isso. Foi o que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. A nossa identidade foi comprada. A identidade de órfão foi pago um preço para que nós não olhássemos mais então para nós mesmos com sentimento de orfandade. Então, a primeira pergunta para você responder, principalmente você que está com a sua apostila aí: você tem dificuldade de confiar em Deus? Você tem dificuldade de confiar em Deus? Seja sincero. Será que para você é simples, é fácil, ou você tem alguma dificuldade? Poxa, pastor, eu às vezes me pego pensando e parece que Deus não está se preocupando mesmo comigo, não. Então, seja sincero, coloca aí: eu tenho dificuldade de confiar em Deus. Porque se você não abre todas as áreas da sua vida, se você não trouxe à luz ainda uma área, está aí administrando em silêncio, talvez porque você desconfie que Ele não vai se importar com nada daquilo que você vai compartilhar, que não vai acontecer nada depois que você vai confessar. Então, para que você cresça na sua confiança em Deus, em primeiro lugar, confie no amor de Deus por você. 1 João 4,16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, a nossa resposta ao amor de Deus é expressada por meio da nossa confiança. E é porque nós confiamos que nós amamos, é porque nós amamos que nós confiamos. Uma coisa está conectada com a outra. Nós estamos dizendo: eu amo a Deus, e nós levantamos as nossas mãos: eu amo a Deus. Aí Deus fala assim: então me dá isso aqui. Não, aí também não, Deus, deixa eu administrar aqui. Mas tu não ama, não me ama, não confia. Deixa eu tocar todas as áreas da sua vida. Eu estava falando aqui domingo, e a mensagem tinha esse contexto. Gente, quem já entregou sua vida para Jesus aqui? Só para eu saber. Quase unanimidade aí, né? Geral. Cara, você entregou sua vida para Jesus. O que mais falta você entregar? Tem gente que entrega a vida para Jesus e não consegue dar um dízimo, por exemplo. Cara, você entregou sua vida, o que é entregar o seu dinheiro, poxa? Eu entreguei minha vida. Então o que é entregar aquele capítulo pequeno de uma dor grande? Tudo bem, mas é um capítulo pequeno da sua história. Você entregou sua vida para Ele. Você entregou o seu futuro para Ele, você entregou o seu destino para Ele, mas aquele capítulo lá na sua infância você não tem coragem de entregar para Ele trabalhar naquela história. E só você, Deus e quem te feriu sabem do que aconteceu. Se você não decidir confiar com toda a sua força, nada vai acontecer. Você vai precisar confiar. E talvez você vai ter que orar como esse homem orou: aumenta a minha fé, mata a minha incredulidade. Amém? Responda então aí: você decide aceitar o amor de Deus? Sim ou não? Segundo, para que você cresça na confiança em Deus, confie que Jesus luta por você. Ele luta por nós, gente, amém? Como eu disse, e vou ser redundante, Ele é o maior interessado no seu processo de cura. Nós somos um outdoor que Deus precisa para que pessoas vejam o que Ele é capaz de fazer em histórias,
em vidas, em casamentos, em jovens, em mulheres, em homens, em pais, em mães. Nós nos tornamos uma mensagem, ainda que não falada, nós começamos a andar por aí, divulgando a cura, e Deus é o maior interessado por causa disso. Nós vamos ser a manifestação de Deus andando por aí, para que as pessoas creiam que Deus faz de fato milagres, toca na vida das pessoas. Eu fico imaginando assim, imagine você 20, 30, 40 anos na igreja, com probleminhas para resolver. Uma pessoa que chega perto de um cristão, que não foi completamente transformado, digo daquelas coisas que precisam ser transformadas, a gente está o tempo todo mexendo em alguma coisa, mas digo de coisas iniciais, isso joga contra a mensagem de Jesus. Mas tu lá está há tanto tempo e tu está ainda lutando contra esse negócio aí? Faz sentido? Joga contra mas Deus é tão poderoso assim, por que você continua falando palavrão? Por que você continua sem conseguir perdoar as pessoas? Por que você continua lutando com o vício? Lembra você que quem não está passando por aquilo que você está passando, tende a diminuir aquilo que você está passando. Tende a achar que você está potencializando uma coisa que não é tão assim. Quando, na verdade, cada um que passa por um processo sabe o tamanho da dificuldade que é. Só quem passa pelo processo. Mas como nós não estamos nos expondo completamente para que as mãos de Deus toquem áreas da nossa vida, acaba que com o tempo nós estamos jogando contra a mensagem que nós achamos e dizemos e pregamos, que ela transforma. Mas transforma, mas a minha vida não? Só das pessoas à minha volta? Ou só do outro lá? E vamos falar só da nossa realidade aqui. Nós temos tantas ferramentas, gente, para nos ajudar, que a minha resolução sobre a nossa igreja é o seguinte: só vai continuar do mesmo jeito quem quiser. Você tem que estar querendo mesmo ficar ruim, para você ficar ruim aqui dentro. Porque não dá não. Aqui você é o tempo todo empurrado para mudar de vida. É série de mensagem, é GDC, é retiro, é 30 semanas, é tanta coisa, que nós estamos aqui usando um recurso nessa noite aqui. Mas são tantas outras ferramentas, e eu não estou nem falando do seu relacionamento com Deus. Pode acontecer tanta coisa lá no seu quarto, lá na sua intimidade com Deus, que isso é o exponencialmente mais. Lembrar que quem nós precisamos mesmo é Jesus, gente, amém? Isso aqui é um método que ajuda muito, mas a igreja dos primeiros dias não tinha 30 semanas, não tinha restauração, não tinha feminina, homens de honra, não tinha nada disso. E eram cristãos que revelavam a glória de Deus ainda assim. Eu acabei de voltar da África e eu vi gente adorando a Deus lá sem ter recurso nenhum, sem ter Bíblia para ler, sem ter discipulado, sem ter literatura, sem ter igreja física. E as pessoas são apaixonadas pelo Senhor. E elas teriam todos os motivos do mundo para estarem sofrendo emocionalmente devido ao contexto que elas vivem. Imagina o que nós vimos lá de um homem, quando engravida uma mulher. Essa mulher, por conta das dificuldades naturais de uma gestação, quando se aproxima o período do nascimento do bebê, a família dessa mulher contrata uma menina para fazer os serviços dessa mulher, domésticos, porque é a mulher que faz tudo, o homem lá é tudo folgado, inclusive satisfazer esse homem sexualmente. E aí o que acontece com essa mulher? Ela também engravida. Então é muito normal algumas casas de famílias africanas terem 3 mulheres, um homem e 15, 18, 20 crianças. Aí a gente está dizendo assim: nossa, pastor, eu estou até minimizando o meu problema. Não é para você minimizar o seu problema, é para você aproveitar a bênção que Deus está te dando e desfrutar disso tudo. Porque essa não é a nossa realidade, não é a nossa cultura, louvado seja Deus por isso. Então nós temos que levantar as mãos para o céu e dizer: então vamos lá, vamos desfrutar do que Deus tem me dado. Porque quando a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado, é que é o nível de investimento que Deus está fazendo em nós, não é só a salvação, como é em muitos lugares, como é lá na África, eu estou dizendo para você.
tem muito mais. Então a responsabilidade também aumenta mediante tudo isso. Porque você está sendo instruído, está sendo ensinado ao seu coração cada vez mais ter fé em relação a Deus. Amém? Então, tudo isso, gente, Jesus conquistou por nós, Jesus lutou por nós, Jesus batalhou por nós, para te entregar agora e você sair e desfrutar disso tudo. Terceiro, confie que com a ajuda de Deus você pode mudar. Amém, gente? Você acredita na sua mudança? Responde então aí, ó, eu acredito, sim, eu acredito na minha mudança. Não se amoldem ao padrão desse mundo. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12 sobre um padrão que existe, mas ele diz, transformem-se. A palavra metanoia é uma transformação de dentro para fora. Não é mudar o filtro do seu Instagram, não é botar foto bonitinha se o pau está quebrando, não é você querer se passar por alguém que não é. Não, assuma a realidade, seja sincero com as suas emoções. Qual que é o problema de chorar? Qual que é o problema de entristecer? Se a Bíblia diz que tem um dia mau, se tem o dia do choro, se tem o dia do pranto. Te ensinaram alguma coisa errada, que você tinha que ser forte, engole o choro, não pode chorar, não é assim. Ué, Jesus chorou a morte de um amigo querido. Jesus no Getsemane chamou seus discípulos e falou, vamos orar comigo, está pesado. E você vai ficar aí pagando de bonito? Achando que está tudo bem, sempre sorriso no rosto. Não, eu confio plenamente em Deus. Então por que tu não está falando algumas coisas, tu não está trazendo à luz algumas coisas? Eu aprendi, e foi aqui, no 30 Semanas, a ser vulnerável. Existe um preço por ser vulnerável, claro que existe um preço. Mas o fruto da vulnerabilidade é muito maior do que o preço que você está pagando por ser vulnerável. Porque o fato de você administrar um pouco a sua história faz com que você tenha, assim, talvez um ciclo social mais seletivo. Porque naturalmente você começa a compartilhar algumas coisas da sua vida, não é todo mundo que vai querer ficar do seu lado. E tudo bem. E que bom. Porque quem permanece depois da verdade são essas pessoas que você tem que levar para a sua vida inteira. Porque nós ficamos nesse jogo de quero mudar, quero ser transformado, quero viver minha melhor versão, mas aí nós não confiamos que Deus pode fazer tudo isso. E por isso nós ficamos administrando até onde chega a nossa história. E até hoje ninguém nos conhece de fato. Às vezes, até pessoas casadas não deram o direito de escolha para o seu cônjuge, omitindo algumas partes da sua história. Já ouviu falar do casamento Kinder Ovo? É tipo isso. Passa 5 anos, aí um dos cônjuges chama e fala assim, então, preciso te contar uma coisa. Dá até aquele frio na barriga do outro que está ouvindo. O quê? Então, é que lá quando eu era criança, aí vem aquele frio na espinha assim, meu Deus, olha o Kinder Ovo. O que vai sair quando abrir essa bolinha de chocolate aí? Porque, quem é solteiro aqui? Vai um conselho para você que é solteiro. Você que é solteiro, você que é solteira, quando você conhecer essa pessoa que você está disposto a prosperar o seu relacionamento com ela e avançar e se tornar um namorado, noivo e marido, esposa, você tem que contar toda a sua história para ele ou para ela, para você dar o direito de escolha. Porque o casamento, gente, não muda ninguém não. O casamento, ele expõe tudo aquilo que nós já somos. Mas nós não casamos para mudar nada, nem mudar ninguém. Amém? Não é assim? Quem é casado aí concorda comigo? Então, antes do casamento, quando eu fui casar com a Carla, eu cheguei nela e disse, olha, passei, não foi assim, né? Mas dei detalhes mesmo. Eu tenho um abuso na minha história, eu tenho que falar isso para ela. Principalmente no meu caso, que eu sabia que eu ia ser pastor, eu falei para ela, olha, tu vai me ouvir falando muito da minha história. E ela me conhecia bem já, né? Ela falou, eu sei que eu vou. Porque pensa num cara vulnerável é você. Eu não tenho crise com a minha história, porque ela está resolvida. A melhor coisa, gente, é você contar coisas que parecem que vão chocar as pessoas, mas na verdade está tudo resolvido. O ruim é falar de coisa que você não sabe nem para onde você vai depois que você fala. Mas
tudo que aí eu contei para ela, falei, olha, eu não tive pai, então você vai precisar ter um pouco de paciência comigo, porque eu não fui formado um homem, ainda tem áreas da minha vida que são infantilizadas, eu sou menino, para tomar decisão, para me posicionar para algumas coisas, você vai ter que ter uma paciência comigo. Eu passei por um abuso, então eu tenho problemas na minha sexualidade, que eu vou precisar, eu estou no processo para reparar tudo isso. Por conta disso, eu cresci, muito independente, então eu não tenho muito essa coisa de seguir ordem, direção, porque sempre foi muito independente. Então no casamento a gente vai ter que, talvez algumas vezes você vai me ver decidindo coisas sem a sua orientação, ou pergunta, e a gente vai ter que sentar. E aconteceu tudo isso, porque foi o processo mesmo. Eu aprendi a olhar para mim mesmo, conhecer quem eu sou, e eu já passei pelo relatório já. Falei, está aqui, ó. Aí você decide agora. O apartamento está na planta ainda. Vai ficar bonito, mas você tem que confiar que vai ficar bonito. Está no bloco só. Quem que era apartamento na planta aqui também, além de mim? Eu sei que você era um apartamentinho na planta. Deu certo, né? Louvado seja Deus, né? O apartamento está quase pronto, mas já dá para morar, sentar, descansar. E quarto e último. Confie que nada pode separá-lo do amor de Deus. Isso aqui é fundamental para nós, gente, e a gente vai encerrar aqui. Porque, infelizmente, apesar de nós não confiarmos em Deus por conta da nossa história de paternidade, acontece que no decorrer da nossa história vão acontecendo coisas. E aí nós passamos por um problema, caímos de novo naquela área, e aí nós achamos que Deus não nos ama por causa do nosso pecado. Mas Ele não te ama porque você tirou nota boa e não vai deixar de te amar porque você tirou nota ruim. O que nós defendemos aqui na igreja, e é o que nós acreditamos, é que Deus não vai te amar mais pela sua santidade e nem vai te amar menos pelo seu pecado. Deus te ama e ponto. Ele decidiu te amar. E isso é dele, isso não tem a ver com você. A cruz está lá vazia, gente, porque Ele decidiu te amar. Então não tem nada que você faça a mais para Deus te amar mais, não tem nenhum pecado que você cometa que Deus vai te amar menos. Ah, tá vendo? Caiu de novo. Não. Eu vou terminar com uma história que eu ouvi do Bill Johnson uma vez e é dessa forma que eu acredito. A Bíblia diz que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Então, Deus não sofre uma amnésia, mas Deus decide esquecer. E aí vai uma dica para você aí, casado, Você que tem costume de ficar lembrando coisas, Deus não lembra. Você tem que ser como Deus, amém? Se você é cristão, você é como Jesus. Ser como Jesus não é ficar trazendo assunto retroativo para a situação presente. Principalmente coisa que já resolveu. Ah, mas lembra aquela vez que você fez? Não, peraí, tu perdoou já. Por que tá lembrando coisa antiga? E o Bill Johnson conta então uma história, e é uma história, de uma pessoa que ela chega diante de Deus, num dia ela confessa um pecado, e ela passa aquele dia, ela dorme, acorda, no outro dia ela vai e comete de novo aquele pecado. E ela volta para Deus então e diz assim, Deus, eu estou aqui de novo, eu queria pedir perdão de novo porque eu fiz aquilo de novo. E o Bill Johnson diz que é como se Deus olhasse para ela e dizer assim, de novo, mas espera aí, não. Porque você está lembrando de uma coisa que você fez de novo, mas se Deus perdoou mesmo o seu coração quebrantado ontem, não tem lembrança sobre isso mais, acabou. Para Deus, acabou. Deus é soberano, gente. É claro que Ele sabe que você caiu ontem, e outra temporada, e anos atrás, mas a ideia não é a questão de Deus lembrar ou não lembrar, é que Deus decidiu te amar e hoje está disposto a perdoar você de novo. Então, para Deus não é como se fosse repetitivo, não é como se fosse uma coisa que você está o tempo todo, a não ser que você brinque com a realidade do seu pecado, e a Bíblia dá até um outro nome para isso. Deus está totalmente disposto a liberar essa graça, esse amor sobre você, para que você seja tão constrangido num nível tão profundo que você não queira mais fazer aquilo que você outrora fez. Principalmente você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou falando. Como o nosso coração se entristece quando a gente dá uma orientação para os nossos filhos e eles fazem completamente diferente. Eu acredito que uma das ideias de Deus em nos permitir ser pai e mãe
é para entendermos um pouquinho mais como o coração dele fica quando nós falhamos. Assim como teu filho te desobedece, tua filha te desobedece e isso te magoa. Pense que assim fica o coração de Deus. Mas isso é outra, o Josué Gonçalves que diz isso, ele diz assim, o amor de um pai não muda, mas é você como filho que vai escolher se o pai vai te amar e está do seu lado feliz, ou se o pai vai te amar e está do seu lado triste. Porque o amor não muda, mas talvez ele esteja triste com você, ou talvez ele esteja muito feliz com você, mas sempre te amando, sempre confiando em você, para que a partir da confiança que ele tem em você, te dá mais um dia, te dá mais uma oportunidade, você também possa confiar nele. Romanos 8:38, aqui a gente vai encerrar. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, gente? Você recebe essa palavra no seu coração, você se alegra em Deus por isso, por Deus te amar nessa forma. Então fecha os teus olhos, nós vamos já para a nossa partilha. E a pergunta facilitadora hoje é, você teve um bom relacionamento com seu pai biológico? Você teve um relacionamento com seu pai biológico? Disso você vai poder partilhar talvez hoje, trazendo um pouco dessa parte da sua história, para aquilo que você deseja compartilhar hoje. Mas eu queria saber de alguém aqui, se você com seus olhos fechados, refletindo sobre a sua própria vida, se você já recebeu o amor de Deus no seu coração. Porque pode ser que você saiba que Deus te ama, pode ser que você saiba que Deus usou a vida de Jesus para morrer na cruz por você, mas você não aceitou essa mensagem como uma mensagem para a sua vida ainda. E sabe, nós não somos chamados a conhecer a história de Jesus, conhecer o fato histórico de Jesus se render por nós, mas nós somos chamados a acreditar e entregar nossa vida para Ele. E talvez se você está aqui e não entregou sua vida para Jesus ainda, eu queria te perguntar, será que você não quer nessa noite entregar seu coração a Jesus? Confessando Ele como seu Senhor e Salvador, recebendo a identidade de filho amado, de filha amada de Deus. Se tem alguém aqui nesse auditório, você quer entregar o seu coração a Jesus nessa noite, recebendo Ele como seu Salvador, levanta sua mão para que eu possa te ver. Se você quiser tomar essa decisão, só dá um sinal com a sua mão assim, levantando até que eu possa te ver. Tem alguém aqui? Você quer entregar o seu coração a Jesus nessa noite? Você quer confessar a Cristo como seu Salvador? Talvez você já tomou essa decisão, mas você quer voltar para os caminhos do Senhor também. Será que tem alguém que está distante dos caminhos do Senhor, você quer voltar para Jesus? Alguém? Pode levantar sua mão aí, lá na galeria. Deus abençoe você, em nome de Jesus, amém. Mais alguém aqui embaixo, você quer hoje entregar o seu coração a Jesus ou voltar para Jesus? Se é você, só levantar sua mão. Amém, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe o coração do teu filho, que levantou suas mãos ali, ó Deus, que essa decisão seja de fato para sempre, e que ele não retroceda nessa decisão em nome de Jesus, mas viva todos os dias de sua vida na tua presença. Se tem mais alguém aqui, ó Deus, que porventura não quis levantar sua mão, mas no seu coração diz sim para Jesus hoje, para ser um seguidor de Jesus, para ser um discípulo, um filho amado. Deus, que em nome de Jesus, no seu coração Ele receba o teu Santo Espírito, a tua presença, para caminhar debaixo dessa graça, desse amor, para que não seja mais o mesmo, mas confie plenamente que as tuas mãos estão totalmente interessadas em transformar a sua vida por completo. Nos abençoe, ó Deus, para que possamos continuar nessa jornada, firmes, constantes, fiéis no nosso processo, certos de que, ó Deus, tem muita coisa ainda para acontecer nesse processo de transformação da nossa história. E nós queremos, ó Pai, viver tudo que o Senhor tem para nós, não só uma parte, mas tudo. Tudo mesmo que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração nessa noite decida confiar plenamente no Senhor, independente de como foi a nossa história com os nossos pais. Nós queremos nessa noite declarar que nós confiamos no Senhor, a ponto de abrir toda a nossa história para que o Senhor transforme a nossa vida por completo. É a nossa oração, Pai, crendo que assim o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.